que capacita uma igreja forte não é se ela tem estrutura, não é se ela canta bem, se prega bem. O que capacita uma igreja forte é um povo que tem sede pelo Espírito Santo. É um povo que é dependente do Espírito Santo. É um povo que não se importa com mais nada a não ser a presença do Espírito Santo. Um povo que se rende a Ele. Não um povo simplesmente, eu venho, fui no culto, aconteceu, não. Mas o povo que fala: Espírito Santo, eu não fico sem o Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Aqui tem uma mesa montada, uma mesa bonita montada. E nós estamos nesse trabalho dessa mesa para falar que Jesus tem uma mesa posta para mim e para você. Não porque nós mereçamos, não porque nós somos bons. Essa mesa está pronta porque Ele nos ama. Nós somos amados por Ele. Nós somos escolhidos por Ele. Nós somos chamados para estar com Ele. O Rei prepara uma mesa e te chama: vem. Eu quero você nessa mesa. Vem para este lugar. Eu quero você nessa mesa. E hoje nós temos uma mesa da salvação. É uma das mesas mais lindas que nós podemos nos assentar. Porque a mesa da salvação não pode ser apenas uma história. Jesus veio e morreu por nós, ok. Não, isso não pode nos causar indiferença. A mesa da salvação é uma mesa da misericórdia. Qual de nós que merecíamos estar sentados nessa mesa? Qual de nós que podemos nos levantar e falar: eu não tenho pecado, eu nunca pequei? Não existe ninguém. Nós nos assentamos nessa mesa porque essa mesa foi preparada por amor. E quem nos conduz a essa mesa é o sacrifício de Jesus, o sangue dele. E é o Espírito Santo que nos convence, nos chama, nos atrai a esse amor. Falar: eu te amo. Eu posso não concordar com o seu pecado, mas eu amo você. Porque o Espírito, ele fala do coração de Jesus. E Jesus fala do coração do Pai. E os três falam em si a mesma língua. Que nós somos amados e escolhidos por Ele. E o mecanismo dele revelar esse amor é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, eu quero dizer que nós queremos nos esconder em Ti, no esconderijo do Altíssimo. Porque toda honra, toda glória, todo louvor, ela é do Senhor. Espírito Santo, nós queremos Te dizer que nós não damos conta de fazer nada se não for o Senhor. Que nós não damos conta de transbordar nada se não for o Senhor. Porque nós declaramos a Sua majestade, a Sua glória, o Seu poder. Nós declaramos Jesus sobre as famílias, Jesus sobre a nossa vida, Jesus sobre a nossa história. Nós declaramos Jesus, o nome mais lindo que existe. Louve a Deus com as suas palmas em nome de Jesus. Ei, rabaxeira, lababaê. Eu quero que você entenda sobre o Espírito Santo. E você vai falar com ele: Espírito Santo, seja bem-vindo em mim. Eu tenho uma casa para te oferecer, que sou eu. Às vezes meio avacaiada, meio atrapalhada. Mas eu sei que o Senhor sabe corrigir o que está atrapalhado e avacalhado. Mas eu te humildemente eu te peço: vem, Espírito Santo. Não se conforme com uma religião,
Porque viver Jesus é uma experiência maravilhosa e cheia de novidade todos os dias. Não convença de ser um bom religioso, porque há aventura, há mudança, há surpresa quando eu me relaciono com o Espírito Santo. Então coloque a mão em direção ao seu coração e vai falando para Ele. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A casa é tua, fique à vontade, descanse em mim. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Se você não sabe a letra, ouça. Seja bem-vindo. Vai pedindo, seja bem-vindo. Espírito Santo. Oh! A casa é tua. A casa. Fique à vontade. Fica, Senhor. Oh! Descanse em mim. Oh! Oh, 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 Espírito Santo. Ele é doce, tenha esperança nele. Espírito Santo. Na sua tristeza ele te consola. Vem amado, vem amado, morar em mim. Oh. Doce Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Fale com ele, meu irmão. A casa é tua, fique à vontade, descanse em mim. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. A casa é tua, fique à vontade, descanse em mim. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Fale com ele. Tu és bem-vindo nessa casa, amado Espírito. A casa. Tu és bem-vindo. Fique à vontade. Fique à vontade. Descanse em mim. Seja cheio, seja tocado, seja tocada. Seja tocado, seja tocada. Oh. Aleluia. Aleluia. Louve
Louve a Deus com as suas palmas, declarando que Ele é grande. Aleluia. Abra a Bíblia em Atos capítulo 9. Oh, Jesus lindão. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Atos capítulo 9, verso 1. Digno de glória é o seu nome, Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Atos capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo-se os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias cego, e não comeu e não bebeu. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor: de muito ouvi acerca desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome de diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo que lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Espírito Santo lindo, tu és maravilhoso, Jesus. O Senhor é muito cheiroso, muito lindo. Nosso Senhor é a nossa vida. O Senhor é o nosso amor. Contemplar o Senhor é que alegra o nosso coração. Que aqui na terra tem tantas lutas, tem tantas dores. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós somos fortalecidos. A nossa esperança ela é renovada quando olhamos para o Senhor. Quando olhamos para o homem, muitas vezes entristecemos, choramos, ficamos irados. Mas quando olhamos para o Senhor, quanto amor somos envolvidos. E quanto amor recebemos. E quando recebemos esse amor de te contemplar, nós amamos o outro. Nós amamos e cuidamos do outro. E perdoamos. Ah, amado Espírito, aqui hoje tem tanta gente que o Senhor trouxe. O Senhor sabe a condição do coração de cada um que está aqui. Mas há uma mensagem para cada um que está aqui.
Ele morreu por você e não desiste de você. Tenhas liberdade na casa, Espírito Santo. Obrigado por ter usado a sua serva. Ele fala que tem saudades de você. Saudade de quando as suas lágrimas desciam por amor a Ele, encantamento a Ele. Ele continua sendo Deus. Foi você que saiu da presença, mas Ele continua sentado à mesa e seu lugar está na mesa te esperando. A reconciliação nessa noite. A reconciliação nessa noite. Ao bálsamo que vem do coração de Deus para curar o seu coração. Oh, amado Espírito. Vida do teu Espírito que a gente precisa. Nós temos tantas pregações maravilhosas na internet. Tantos homens de Deus maravilhosos na internet. Mas nessa noite, que o Senhor flua na casa. E traga a mensagem que seja do Senhor. Para o povo que aqui está. Para o povo que vai nos ouvir. Porque há esperança para o ferido. Há esperança. A nova vida. Para você. Quantas vezes as suas lágrimas não descem, mas o seu coração está adoecido. Ele chora. Mas a resposta sempre foi Jesus. A resposta, ela é Jesus. A vida de Jesus fluindo dentro de você. A vida é Jesus. Não há outra mensagem elaborada a não ser que Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele te chama para sentar à mesa. Essa é a mensagem. Tem muitas mesas que às vezes você tem se sentado e não é a mesa que Ele preparou para você. Ele preparou a mesa para você. Há mesas que enganam pela aparência, pelo brilho, pelo fulgor. Mas são mesas que são de encantamento, não são as mesas que produzem vida. Às vezes por um tempo você sente algo, a sua alma viva, o seu corpo vivo. Mas depois aquilo passa. Lá no fundo, você sabe que você é ovelha do pasto de Jesus. Você é ovelha do pasto de Jesus. Podeis assentar, acho que eu já estou pregando. Aleluia. Tem lugares do seu lado aí. Aonde tiver lugares, levanta a mão. Gente, presta atenção onde que tem, pode se sentar. Levanta alto, o pessoal ver. Cadê os nossos visitantes? Põe os nossos visitantes sentar. Cadê? Tem mais lugares aqui, sentou. Ali tem um lugar ali, ó, perto do Nenel. Aqui, ó, pode sentar, gente, tem um lugar aqui. Tem mais lugares? Ali tem mais 2 lugares, ó. Pode sentar, gente. Ali tem mais 2, lá atrás, ó. Se assente, se acomode. Ali ainda tem 2. Os da casa já pode sentar, porque os nossos visitantes convidados já estão sentados. Então os da casa, porque é assim, né, gente? Se vai gente na sua casa, o que você faz? Fica de pé, se não tem cadeira para todo mundo. Né? Então, assentou já, ainda tem lugares, os de casa podem estar sentados, em nome de Jesus. Querido, essa mensagem que o Senhor tocou meu coração para liberar hoje, é a história de Saulo. Quem era Saulo? Era Paulo. Quem é que já leu sobre Paulo aqui? Levanta a mão. Todo mundo já leu um pedaço ou outro.
Paulo foi um homem grandemente usado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo foi um homem que o Senhor usou de maneira maravilhosa. Mas antes disso, ele era um homem terrível. Repita comigo, terrível. Esse homem terrível, ele matou pessoas que não criam em Jesus. Ele foi um homem que desde criança ele foi criado no Evangelho. Desde criança, aos 5, 6 anos, ele foi levado para aprender a palavra. Aos 10 anos, os professores ali avaliaram, como avalia todo menino judeu, se eles decoraram o livro, se não decoraram o livro. E aquele que decora vai para outra fase aprender mais palavra. Paulo, ele superou todas as expectativas. Ele era um gênio, extremamente inteligente. E esse Paulo, ele cresceu e participou do concílio dos principais homens que regiam a comunidade religiosa. Ele fazia parte das decisões religiosas ali. A palavra fala que o primeiro mártir da história era Estevão, por pregar Jesus. Aquele homem foi apedrejado e eles falam que tirou a capa para as pedras acertarem mais rápido e jogou aos pés de Paulo. E ele foi apedrejado e morreu. Esse homem teve uma ideia e foi diante do sumo sacerdote, que é o chefe mor, e falou assim: olha, me dá cartas, porque eu vou para Damasco e vou descobrir pessoas que andam no caminho. Qual caminho? Jesus Cristo. E esses homens e mulheres, crianças, eu vou trazê-los para Jerusalém, seja de uma maneira ou de outra. E fala que Paulo saiu com a sua comitiva, saiu com seu povo. Mas fala que no caminho ele teve uma experiência com uma luz poderosa, com uma luz grande. Então no caminho ele viu aquela luz, uma luz que brilhou. Quem é a luz do mundo? Jesus. Paulo teve uma experiência com Jesus. Ele viu aquela luz. Quando ele caiu, ele ficou cego. E ele perguntou assim, o Senhor falou com ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele ouviu no meio da luz que o envolvia. E ele fala: Senhor, quem és tu? Aí ele vai e responde para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí ele vai e vira para ele e fala assim, cego, tremendo, atônito: Senhor, o que queres que eu faça? Querido, nós vemos aqui que quando o homem e uma mulher têm a experiência com a luz do mundo, que é Jesus Cristo, ele se levanta e ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu entendo aqui, igreja? Não tem como ter uma experiência com Jesus e a nossa vida continuar da mesma forma. A nossa vida precisa mudar. Nós não podemos. Paulo, ele era um religioso. Ele conhecia tudo da religião. Ele sabia os 10 mandamentos. Ele ia na sinagoga. Paulo, ele conhecia as leis. Paulo, ele ensinava. Mas era um homem religioso. O que eu quero dizer que estar numa igreja, o que eu quero dizer que conhecer simplesmente a palavra, mas não ter uma vida transformada por este Jesus, é um evangelho religioso que nós vivemos. Porque Jesus, quando ele entra, a vida entra. Se a vida entra, a gente começa a florescer de acordo. Fala que nós somos as varas enxertadas na videira. Então a videira, ela pega alimento e nós começamos a florescer. Se nós não florescemos por esse evangelho, é porque nós vivemos uma religião. Não tem como falar que ama, vive Jesus e continuar fazendo as mesmas coisas.
Amado, as igrejas estão cheias. O Brasil está sendo extremamente evangelizado. Mas nós nunca vimos o Brasil com tanta imoralidade. Nós nunca vimos tanto escândalo envolvendo pessoas que se declaram cristãs, mas que têm um péssimo testemunho. Tem gente que não quer empregar crente mais porque eles são péssimos. Enrolados, mentirosos, murmurador, pega atestado falso. Faz serviço mal feito. O que está acontecendo? Nós estamos recebendo Jesus, mas não estamos permitindo que a luz de Jesus mude a gente. Continua fofocando, continua falando mal, continua dando mau testemunho, vai na igreja e volta, como se fosse, oba, eu fui cumprir minha obrigação de estar na igreja. Jesus não precisa disso não. A gente se engana achando que nós estamos agradando o Senhor. Você sabe o que João Batista falava com o povo? Raça de víbora. Porque nós não podemos viver dessa forma. Paulo viveu uma vida de engano. Ele era bom conhecedor da religião, mas de repente ele teve encontro com Jesus. Ele esperava o Messias, mas ele esperava o Messias da maneira que ele achava que viria. Eu quero te dizer que o Senhor nunca vai andar da maneira que você acha que Ele deve andar. Por isso que a gente às vezes se frustra. Ah, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Quero te falar, o Senhor não é obrigado a fazer nada por nós. Ele já fez a salvação. A salvação, se nós entendermos isso, dificuldade na terra a gente vai ter. A gente vai ter dificuldade, um dia está bom, um dia está ruim, um dia está mais ruim do que o bom. E é assim. Eu não posso comprar favores do Senhor, porque Ele não está à venda. A igreja cristã não está à venda. A noiva de Cristo não está à venda. O Espírito Santo está para preparar a noiva para encontrar com o noivo. E Ele vai nos incomodar mesmo. Vai nos incomodar mesmo. Porque senão a gente vai ficar. Alguém quer ficar? Misericórdia, pastor. Eu não quero mesmo. Então, aqui fala que ele mudou. Ele falou, Senhor, o que queres que eu te faça? A nossa pergunta como filhos de Deus é, Senhor, o que quer que eu faça? Eu entendo que o Senhor é meu Salvador, o Senhor é meu Senhor. A palavra do Senhor me diz que quando eu te aceito, eu me torno filho. Mas ainda o que é que eu preciso de mudança? Aí o Senhor fala com ele, olha, levanta-te, vai lá na cidade que eu vou falar para você o que você deve fazer. Como ele estava cego, cego é uma indicação que aquele homem vivia uma religião, mas era cego quanto à presença de Jesus. Hoje Satanás, ele quer disfarçar e falar assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver ser de qualquer jeito, não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver. Ah, batizar para quê? Aceitar Jesus para quê? Mudar de vida para quê? Ah, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de... Nossa, é uma cultura extremamente louca. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus santo. É bem diferente. Então Ele fala, vai lá. Aí eles carregaram, levaram ele lá. Aí você fica pensando assim, gente, se Jesus apareceu para ele numa luz, falou com ele, ele escutou, por que Jesus não contou tudo para ele? Eu quero te falar o seguinte, sabe por que não? Porque o Senhor, Ele quer levantar discípulos dele na terra. Então ele para Ananias e fala, Ananias, tem um homem Saulo de Tarso, está lá naquele lugar, vai lá pregar para ele, que ele está cego. Aí Ananias vira para Deus e fala assim, Deus, só não sabe que aquele homem é ruim? Aquele homem fez tanto mal para o povo de Jerusalém. Você já tentou às vezes pregar para Deus fazer o que você queria? Deus, está tudo pronto, é só o Senhor seguir aqui, ó, vai dar tudo certo. Não tem nada aqui, não tem caroço aqui, está tudo certo. E ele fala, esse homem foi ruim. Ele ficou com medo. Imagine você, Ananias,
O Senhor fala com você e fala assim: olha, você vai lá pregar para fulano de tal, para o traficante fulano de tal. Eu já vi gente falar: misericórdia, só de entrar naquela rua eu já estou comido. Imagine você. Não, você vai pregar para o assassino tal, que tem poder para te pegar e te esgoelar lá, e ninguém te proteger. Deus fala, aí o Senhor fala: Deus. Aí o Senhor fala: vai, porque esse é para mim um vaso que eu vou usar. O que eu aprendo é que Deus não falou tudo, porque Ele vai usar você, vai usar você no seu trabalho, na sua casa, com os seus vizinhos. Ele vai usar você com uma vida transformada nele. Ah, pastora, mas por que eu não sou transformado? Porque eu não assento na mesa. Eu levanto correndo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um tanto de coisa. O que é sentar na mesa, pastora? Sentar na mesa é sentar com Ele, é comer o pão da vida, é beber a água da vida. Sentar com Ele é falar: eu quero te contemplar. O que é contemplar? É admirar. Ele falou: o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é misericordioso. Se fosse eu, já tinha queimado todo mundo, matado todo mundo. E na mesa há vários filhos, e há diferentes alimentos na mesa para cada filho. Mas nós aprendemos que fazer vem em primeiro lugar do que o ser. O Senhor quer te ensinar a ser filho. E aqui nós vemos aqui que Ele envia o discípulo. Por que o discípulo obedeceu? Porque o discípulo tinha mesa, ele sentava com o Senhor. Ele ouvia o Senhor, ele aprendeu a ouvir o Senhor. Mesmo os sentimentos, a alma dele com medo, ele ouvia o Senhor e fez o que deveria fazer. Então ele chegou até Paulo e falou, entrou na casa, impôs a mão na cabeça de Paulo e falou com ele assim: olha, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas me enviou para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então Ananias, o que Ananias foi falar dele? Não, ele não foi falar dele. Ele foi a voz, mas ele não era a mensagem. Nós somos a voz que fala, mas a mensagem é Jesus Cristo. Então ele foi e pregou sobre Jesus. Quando ele pregou sobre Jesus, a cegueira, as escamas caíram e ele enxergou. E ao enxergar, ele recuperou-se, ele levantou-se e foi batizado. Querido, isso é passo de fé. Ser batizado é passo de fé. Nós somos ensinados a falar: não, eu não posso batizar, porque eu sou novo demais. Não, eu não posso batizar porque ainda estou fazendo coisa errada. Não, eu não posso batizar porque minha vida não está organizada. A vida de Paulo estava organizada quando ele se batizou, sim ou não? Não. Ele aceitou ao Senhor. Por aceitar ao Senhor, ele foi batizado e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Querido, por que o Espírito Santo de Deus? Porque a vida cristã é passo. Eu aceito Jesus, eu me batizo e o Espírito Santo é derramado para que possa me ensinar a viver uma vida cristã. O que eu preciso entender no batismo? Que Jesus Cristo, Ele é meu Senhor e meu Salvador. Eu quero mudar de vida. A partir daqui eu vou consertando a minha vida. Isso se chama processo de santificação. Mas o critério para batismo é crer em Jesus e o desejo de mudar a sua vida. Então, amado, assim que você decide pelas águas, vem uma capacitação do Senhor sobre a sua vida. Eu não sei, eu tenho uma turma linda aqui de batismo nessa noite. Pode louvar a Deus pela vida deles? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Eu quero dizer que nessa noite os céus estão alegres pela vida de vocês. Eu quero dizer que os céus estão cantando pela decisão que vocês tomaram. Não porque são perfeitos, mas porque entenderam que querem viver com Jesus. Eu não sei se eu tenho mais pessoas aqui nessa noite que gostariam de passar pelas águas, que entenderam que o processo é você crer em Jesus e se batizar e ser cheio. Então o batismo, ele está em prioridade na vida cristã. Porque nós aprendemos que nós não poderíamos passar, tem que fazer um curso de 3 meses, 4 meses. Aonde na Bíblia tem cursinho? Você já viu na Bíblia falar de cursinho? Quem é que passou por cursinho na Bíblia? Nunca ouvi. Já li a Bíblia e nunca ouvi falar sobre isso. E eu quero te falar outra coisa. A pregação no dia que o Espírito Santo desceu, no Pentecostes, fala que lá foi um derramar do Espírito Santo. Pedro se levanta. Pedro, conhecido como um dos alicerces da igreja, ele se levanta e prega a história de Jesus. E aqueles homens e mulheres que ali estavam se arrependeram e creram em Jesus. E eles chegaram para Paulo com um coração aflito e Pedro e perguntaram aflito: o que faremos agora? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te fortalece. É Ele. Oh, glória. Aleluia. Seu coração está queimando aí. O Senhor falando assim: ó, hoje é seu dia. Hoje é seu dia. Oh, aleluia. Porque Ele fala assim, ó: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, o Senhor, o chamar. Querido, há 4 necessidades do homem. Repita comigo: 4 necessidades do homem. Porque quando eu conheço Jesus, há 4 necessidades. Isso é Bíblia que eu estou falando para vocês. Porque os homens tiveram a experiência, ouviram a pregação e foram convencidos pela palavra. As escamas caíram. Eles chegaram para Pedro e falou: o que eu faço agora? Aí ele fala assim: arrependei-vos. O que é arrepender, queridos? Arrepender é olhar a sua vida e falar: Deus, essa vida estava caiada. Eu estou arrependido, eu vou mudar de vida. O que é arrepender? Exige de nós uma mudança de caminho. E falar: eu não bebo dessa água mais. Nem que eu possui sangue, nem que eu me soque, mas eu não faço isso mais. Porque eu sei da verdade, a verdade é que Ele vive, é que Ele reina. Essa é a verdade. Se Ele reina, Ele está morando em mim. Então a força que eu tenho é do Espírito Santo. Vício: eu não bebo, eu não fumo, eu não fornico, eu não roubo, eu não fofoco, eu não adultero, eu não sou adúltero ou adúltera. Porque Cristo vive em mim. Porque Ele vive, porque Ele reina. Oh, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então arrependimento que o homem precisa. Isso é a vida toda. Nós vamos ter que olhar nossos atos direto e falar: Deus, eu preciso de mudança, eu preciso de mudança. E Deus vai tratando, vai tirando as escamas, sujeira. Aí Ele fala assim: olha, arrependei-vos. E depois que se arrepende, esse versículo está aqui, gente, bota aqui para mim, por favor. Está lá em Atos 2, verso 39. Bota lá para mim, por favor. Aleluia. Vamos ver se está aqui. Porque a promessa... Não é esse não. É o verso 38. É o outro. Então que ele fala assim: olha, disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Será que nós precisamos de arrependimento para tomar decisões por Jesus?
Será que nós precisamos de arrependimento para mudar a nossa vida? Parar de querer agradar as pessoas. Porque a palavra de Deus fala assim, aquele que me negar na terra, quando chegar lá eu também não conheço ele. Ah, pastora, eu já fui batizado. Deixa eu te perguntar o seguinte. O que é arrependimento? É consciência que eu errei e eu me arrependo, não é isso? Criancinha se arrepende, gente? O que uma criancinha sabe se arrepender? Criança não se arrepende. Ah, eu já fui batizado. Mas como que aqui a palavra fala arrependei-vos? Jesus, ele foi apresentado no templo. Nós apresentamos às nossas crianças. Porque para batizar eu preciso ter arrependimento. Porque o batismo, eu estou sendo sepultado debaixo das águas quando eu levanto a ressurreição, a vida. Ah, eu faço coisa errada. Querido, isso é argumento de Satanás para te impedir a crescer. Até depois que a gente é crente, ainda faz umas coisas que não devia. Estou falando mentira, gente? Porque se a gente já tiver tudo santinho, nós já está batendo a asa e indo embora. Então essa justificativa que eu não vou batizar porque eu ainda não estou certinho. Querido, nós temos que estar certinho todo dia. Porque todo dia tem desafio para a gente estar erradinho. Então o critério é arrependimento. Uma criança não pode ser batizada porque ela não tem pecado. Ela não tem como se arrepender. Ela é apresentada. Aí depois que eu me arrependo, o que eu tenho que fazer? Ser o quê? Eu tenho que fazer o quê? Ser batizado. Não tem como a gente falar que segue Jesus se a gente não segue os mandamentos, os ensinos dele. Então eu preciso ser batizado em nome de Jesus Cristo para fazer o quê? Então primeiro eu preciso arrepender. Eu preciso ser batizado no nome de Jesus Cristo para que eu seja perdoado dos meus pecados. E depois que eu sou perdoado dos meus pecados, o que eu recebo? 4 necessidades do homem: arrependimento, ser batizado para perdão dos pecados e ser cheio do Espírito Santo de Deus. E hoje é dia de festar. Hoje é dia de alegria. E eu quero te dizer o seguinte: há lugar para você. Há lugar para você. Você de casa, um beijão. Deus te abençoe aí. Eu vou continuar daqui.